graça do Senhor, que me faz mais do que vencedor em Cristo Jesus. Digam glórias a Deus, aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Graças a Deus, que todos sejam muito abençoados, e o poder de Deus já está neste lugar para garantir a nossa vitória, amém? Que Deus abençoe, e agora também com o pessoal de casa, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos sentar, pessoal? Estamos no culto terceiro culto, né, da família, do clamor pela família, e o Senhor Deus está operando, se manifestando, é o povo orando, crendo, e o Senhor Deus derramando a vitória em nome de Jesus. Bem, a letra da canção que nós acabamos de cantar é o quê? Eu não vou morrer sem que a promessa se cumpra na minha vida. Irmãos, nós temos que ver com os olhos da fé, que muitas vezes essa bênção está mais próximo do que nós podemos imaginar. Nós vamos aprender isso na palavra de hoje. Eu quero lembrar vocês de Marta e Maria, aquelas duas irmãs. Lembra da história das duas irmãs? Meu irmão, veja só, imagina você se colocando no lugar da Marta ou da Maria naqueles dias. Veja, Jesus estava onde, pessoal? Dentro, né, das suas casas. Jesus estava ali, ó, na casa delas. Você quer bênção maior do que essa? A bênção estava lá, mas o Senhor Jesus, Ele teve toda a atenção das duas irmãs, pessoal. As duas irmãs estavam ali sedentas. Senhor, fala conosco, nos ensine, nos mostre o que devemos fazer, porque a Bíblia diz que quando o Senhor abria a sua boca, eram coisas maravilhosíssimas que eram ensinadas, que eram trazidas para o povo, como hoje, quando a gente começa a debruçar na palavra de Deus, começa a vir umas revelações, uma paz entra no nosso coração, a gente descansa no Senhor, é maravilhoso, pessoal. Só que o que aconteceu? A Maria, ela entendeu, os olhos delas estavam, os olhos da Maria estavam como? Ó, bem abertos. Ela falou, não, a bênção está aqui. E as outras coisas? Que espere, eu vou aproveitar o que é essa oportunidade. Já a Marta estava como se tivesse o que, pessoal? Alguma coisa tirando a sua visão. Ela não estava enxergando que a bênção estava onde? Diante dos olhos dela. Jesus dentro da sua casa. Analisa agora, imagina agora, se Jesus chegasse, né, fisicamente na sua casa agora, o que você faria? Deixa ele esperando aí, não estou com tempo agora para atendê-lo. Até parece, largava tudo, saia desesperado. Não, Jesus está na minha casa. Não é assim? A minha bênção chegou. Mas o que fez Marta? Marta estava como se fosse mais uma visita. Ela tratou Jesus como se fosse, sei lá, uma visita especial. Alguém, deixa eu preparar alguma coisa para ele. E aquela, né, aquelas tarefas, aquelas, vamos dizer assim, aquela preocupação dela em, sei lá, agradá-lo, recebê-lo bem, tirou ela da onde? Do principal. Jesus falou isso. Falou para ela o quê? Que a irmã dela, Maria, escolheu a boa parte, escolheu a principal parte, e essa parte dela ninguém tiraria. Significa o quê? Que a Marta, ela desprezou a oportunidade da vida dela. Assim somos nós às vezes. Nós estamos assim, ó, orando, Deus, quando que a minha vitória vai chegar? Quando que a minha oração vai ser respondida? Quando é que eu vou vencer? E às vezes, está diante de nós a bênção. Só que a nossa rotina, a nossa preocupação, a nossa ansiedade, né? Enfim, a lista é grande. Às vezes está fazendo o quê? Está servindo como uma venda nos nossos olhos, e não está permitindo que nós venhamos enxergar o quê? A nossa vitória. Nós estamos ali, Deus abençoa-nos, Deus faça isso, ou então tem gente falando, quando Deus quiser eu vou sair dessa situação, quando Deus quiser as coisas vão melhorar. Ela está falando uma coisa que não é real. Deus quer, e Deus já abençoou, e ela está naquela questão ainda, né, pensando como Deus vai fazer, de que forma Ele vai fazer, e Ele já fez. Enxergue a bênção. Às vezes o que nós temos que orar, nós temos que mudar a nossa oração. Qual tem que ser a nossa oração? É aí que nós vamos entrar na mensagem de hoje. Abra sua Bíblia no Salmo 119, versículo 18.
Salmo 119, versículo 18. O salmista, ele vai aqui, ele está falando que a lei de Deus é maravilhosa, que a palavra de Deus, ela realmente, ela traz felicidade. A palavra de Deus, ela é uma bênção para quem a observa, para quem realmente pratica, para quem é um praticante da palavra. E ele vai aqui abrir o seu coração para Deus, dizendo o seguinte: olha, em outras palavras que ele vai dizer aqui: eu tenho desfrutado das tuas maravilhas, mas eu poderia estar desfrutando mais. E por que eu não estou desfrutando mais? Aí ele faz essa oração aqui, ó, versículo 18: desvenda os meus olhos. Para quê? Para que veja as maravilhas da tua lei, da tua palavra. Vamos ler de novo? Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Diga glória a Deus. O que ele está pedindo? Senhor, tira dos meus olhos o que impede de eu enxergar as tuas maravilhas que já estão reveladas, que já estão aí disponíveis. Os salmistas aqui, eles estão relatando como é maravilhoso e como é perfeita a palavra de Deus, mas que algumas pessoas, por permitirem que tenham uma venda nos olhos, e essa é a especialidade de Satanás, elas não conseguem enxergar muitas vezes que a bênção já está presente. A própria Marta, eu citei aqui, Jesus era a bênção, estava na casa dela, e o que ela fez? Não deu atenção. Mas por quê? Enquanto a irmã dela estava ligadona, não, Jesus está aqui, vou largar tudo, quero ouvir o que o Senhor tem para falar, é a minha bênção, é a minha vez, é a minha hora. A irmã dela, a Marta, fez o quê? Deixou Jesus lá e foi resolver outras coisas. Tem muitos de nós, às vezes estamos assim, temos que fazer essa oração. Às vezes não é a oração: Deus abençoa, abre essa porta, Senhor ajuda aqui, Senhor ajuda ali, meu Deus está difícil aqui, oh meu Deus, até quando? Talvez, Senhor, fazer essa oração aqui, ó: tira a venda dos meus olhos, desvenda os meus olhos para eu ver. Você lembra daquela passagem do Eliseu e do servo dele, que eles foram cercados pelo exército rei da Síria, e o exército veio buscar o Eliseu, o profeta de Deus, e pela manhã, de madrugada, já cercaram aquela cidade, aquela montanha, e eles estavam invadindo as casas, procurando o profeta. E pela manhã o rapaz, ele ouve o alvoroço, as pessoas ali, gritando, aquela coisa toda. Quando ele sai para ver o que está acontecendo, ele vê o exército da Síria, ele percebe que eles estão em busca do profeta Eliseu, e ele entra desesperado, ele entra de maneira completamente tomado por um desespero, por uma tristeza, e diz: meu Senhor, o que faremos? O exército da Síria está aqui e veio para levar o Senhor, não tem jeito, não tem saída, não tem escapatória. Desesperado, tomado por um medo terrível. Aí vem um Eliseu totalmente tranquilo, em paz, e fala: calma, meu amigo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quer dizer, a visão de um era o quê? Acabou, não tem jeito, perdemos a nossa vitória. E a visão do outro era o quê? Deus já me deu a vitória. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Um, que é o rapaz, o auxiliar, estava com o quê, pessoal? Com a venda nos olhos. Ele não enxergou a bênção, só enxergou o problema. E o homem de Deus? O homem de Deus enxergou o quê? Que a bênção já estava com ele. Quem entendeu isso aqui? Como é que pode, pastor? Uma mesma situação, porque não eram duas situações, era apenas uma situação. Um enxergava bênção e o outro enxergava maldição. Aí o Eliseu tem que fazer até o quê? Para que o jovem entendesse, teve que fazer uma oração. Qual foi a oração? Bem semelhante a essa do salmista. Qual foi a oração do Eliseu? Senhor, eu te peço, abra os olhos desse jovem para que ele veja o que eu vejo. Em outras palavras, Senhor, desvenda, arranca essa venda aí dos olhos dele, porque ele está cego.
Ele tá pedindo a bênção ainda, e a bênção já está aqui. Diga aleluia. Você tem que entender isso. Às vezes a bênção já chegou, mas eu estou tão preocupado, eu estou tão inquieto, eu estou tão isso, eu estou tão aquilo, que eu não consigo enxergar o quê? Que a bênção já chegou. Aí eu estou pedindo ainda, Deus me ajuda. Ele falou, já te ajudei. Deus, está difícil. Mas como se eu já enviei para você o seu socorro? Eu já enviei para você a sua vitória, mas eu não estou vendo. Então eu tenho que fazer essa oração. Desvenda os meus olhos. Tem tanta coisa que passa despercebida. Você está lendo a Bíblia, tem bênção ali, só que você está preocupado, você está lendo com um pensamento, o seu pensamento não está naquilo que Deus tem para você. Você está lendo mais com um compromisso. Eu preciso ler a Bíblia, porque sabe, não. Às vezes na igreja, você está na igreja, vem para o culto, mas você está aqui, a cabeça está até assim na hora, amém, a pessoa fala amém, balança a cabeça, glória a Deus, levanta a mão, aí você fala, olha, a pessoa está concentrada, que nada, às vezes a cabeça está, o pensamento em outro lugar, irmão. Lembra que eu falei para você que o nosso cérebro, ele nos trai muitas vezes? A gente está aqui ouvindo a palavra, mas está entrando aqui e está saindo aqui. Então quer dizer, o que nós estamos fazendo com isso? Estamos perdendo o que, pessoal? As maravilhas que a palavra de Deus, ela nos traz. Quem entendeu até aqui, diga aleluia. Às vezes nós já recebemos a bênção, só que nós estamos tão atarefados, ou muito angustiados, ou estamos temendo alguma coisa, enfim, não estamos agindo como deveríamos de agir, e isso tira a nossa visão, isso impede de nós enxergarmos com os olhos da nossa fé. Lembra o centurião de Cafarnaum? Quem lembra dessa história? O centurião, um exemplo de fé. Por quê? Porque ele tinha um servo de muita estima, que virou até um amigo dele, e esse homem ficou doente, e não conseguiram ajudar ele, com tratamentos, medicamentos, médicos, e estava piorando. Só que naquele tempo, como eu disse aqui no início, Jesus abria a sua boca e ensinava coisas maravilhosíssimas, e essas maravilhas foram se espalhando, a pregação de Jesus foi se espalhando, e chegou até a cidade de Cafarnaum, aonde estava esse centurião. E o que aconteceu? Esse centurião, ele entendeu o quê? Eu preciso ir até o Senhor, porque do Senhor vai vir o quê? Vai vir a minha vitória, do Senhor vai vir a minha bênção. E aí o que aconteceu, pessoal? Ele vai, uma viagem de 3 dias, veja só, 3 dias, viagem perigosa, tudo, mas ele estava o quê? Estava na fé, ele estava enxergando com os olhos da fé. A palavra que chegou até ele, abriu portas para ele crer na vitória. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. E chegou até o Senhor, e chegando até o Senhor, conseguiu falar com o Senhor, e disse para o Senhor a situação, que tinha um servo, que precisava de ajuda, o Senhor até se ofereceu para ajudar, e ele explica, ele fala, não, eu ainda, em outras palavras, preciso me converter, eu ainda não sou digno que o Senhor entre na minha casa, eu tenho coisas para se acertar, mas eu creio no Senhor, e eu creio na Tua palavra, eu creio que a Tua palavra, ela é uma palavra poderosa, porque eu creio que o Senhor é uma autoridade, e eu entendo essa questão de autoridade. Ele conversa com Jesus de uma maneira que até o próprio Senhor Jesus fica o que, pessoal? Animado. O Senhor Jesus fica alegre em ouvir aquele depoimento, ouvir aquele homem falando de uma maneira que todos que estavam ali na multidão, que estavam pedindo bênção, o Senhor Jesus esperava isso deles, mas teve que vir alguém de fora para mostrar como é que se faz. Aquele homem estava dizendo, aí já enxergava o que, pessoal? Como que funciona. Ele diz o seguinte, olha, a bênção já está liberada, só falta o Senhor dar o ok aí. É como se fosse dar um visto, sabe? Estou com o contrato aqui, está dizendo que eu tenho posse da bênção, só depende de um visto, Senhor. O Senhor dá um ok? Então assinou, pronto, a vitória é minha. Olha que coisa bonita, pessoal. Aí o Senhor Jesus falou, pode ir, seja conforme a tua fé. Na mesma hora, não foi dias, não foi semanas, não foi assim com o tempo, não, na mesma hora o homem, o criado, ficou curado. Mas por quê? Porque aquele centurião, ao ouvir a palavra, entendeu, a bênção já está disponível.
O milagre já está disponível. Eu só preciso receber o ok do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus deu o ok para ele, pode ir. Às vezes nós precisamos disso, pessoal. Senhor, eu creio, eu já ouvi a palavra, a vitória já é minha e eu estou aqui, eu só quero o ok do Senhor. Confirma essa bênção na minha vida. Pronto, enxerga a bênção, para de enxergar problema, para de ficar colocando os olhos nas dificuldades. Faça essa oração a partir de hoje. Qual oração? Desvenda, Senhor, os meus olhos. Para quê? Para que eu veja, conforme nós lemos aqui, as maravilhas da tua lei. Amém, gente? Amém ou não amém? A bênção já está disponível. Agora, como é que nós temos que entender que nós vamos tomar posse da bênção? Porque tem o justo e tem o ímpio. E a Bíblia informa o que na casa do ímpio tem e o que na casa do justo tem. O justo é esse que está o que, pessoal? Ó, com a visão aberta, não tem nada fechando os olhos dele. Esse é o justo, porque o justo ele faz o que? Ele pratica a justiça, que é a palavra de Deus. Já o ímpio, o que o ímpio tem? Uma venda nos olhos, não enxerga nada, tudo para ele é difícil, tudo para ele é complicado, tudo para ele não funciona, não dá certo, ele não enxerga. Então olha o que a Bíblia fala, que tem na casa de um e na casa do outro. Vamos lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 33, Provérbios 3, 33. Provérbios 3, 33. Quem achou, diga amém. Olha o que diz aí, ó. A maldição do Senhor habita aonde? Na casa do ímpio. Vamos lá de novo? A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos, ou seja, a casa dos justos, Ele abençoará. Quem crê, diga um glória a Deus bem alto aí. Olha só. Então veja, na casa do ímpio haverá o quê? A maldição. Mas por que na casa do ímpio tem maldição? Porque o ímpio, ele não respeita o quê? A palavra do Senhor. Então quando a gente ouve a palavra que o Senhor Jesus fala que já nos abençoou, e a gente fica, será? Ô meu irmão, isso é impiedade. Cadê a fé? Tem que confessar, glória a Deus, amém. Mas ele fica com dúvida, ele deixa o medo atrapalhar, ele deixa a incredulidade ditar as regras, então não tem a bênção, a maldição se instala ali. Pastor, mas aqui está falando maldição do Senhor. Nós temos que entender o seguinte, nós estamos lendo a Antiga Aliança, hoje, nós temos mais conhecimento do Evangelho, a palavra foi revelada, e nós conhecemos mais a palavra do que o pessoal do Antigo Testamento. Então eles entendiam, não sei se você lembra do Jó. Você lembra o que o Jó falou quando perdeu tudo para a esposa dele? Ele falou assim, mulher, quando você recebeu o bem de Deus, você não agradeceu? Agora aceita o mal. Ele acreditava o quê? Que tanto o bem quanto o mal vinha de quem? Do Senhor. E só que ele não sabia, o que antes a Bíblia mostra para a gente? Que existiu o quê? O diabo ali vindo e falando com Deus. Isso aí só te serve porque você cobre ele de bênção. Experimenta tirar tudo dele para ver se ele não te amaldiçoa. Aí Deus permitiu, porque houve a permissão, nunca mais isso vai acontecer com ninguém. E segundo os estudiosos da Bíblia, esse é o livro mais antigo, o livro de Jó, e ele tem a finalidade de apresentar o quê? A existência do Senhor como o bem e a existência de Satanás como o mal. Nunca mais isso vai acontecer com alguém. Porém, o Jó, ele carregava o quê? Embora temente a Deus, embora um homem reto e tudo mais, ele carregava medo. Ele dizia o quê? No final do livro de Jó, que é o capítulo 42, sabe o que ele fala lá? Depois você consulta lá. Ele diz assim, olha Senhor, antes eu ouvia a tua palavra, eu ouvia a direção do Senhor, e para mim eram coisas maravilhosíssimas, só que eu não entendia nada do que estava falando. Como é que eu vou falar que algo é maravilhoso se eu nem tenho ideia do que está sendo tratado? Então ele está dizendo, olha, mas eu não te enxergava, antes eu só te servia de ouvir
falar, mas hoje os meus olhos te veem. Olha só, quer dizer, as vendas que fechavam a minha visão caíram, e agora eu tenho uma vida com o Senhor. Aí a Bíblia diz que a partir daquele momento, que ele vai até orar pelos seus amigos, e veja, agora ele estava entendendo o plano de Deus, porque o Senhor pede para ele orar pelos amigos, e ele podia até retrucar: ora, mas quem precisa de oração aqui sou eu, quem está precisando de ajuda sou eu, e não retruca não, ele vai até orar pelos amigos. E a Bíblia fala que então Deus começa a virar o cativeiro desse homem, começa a mudar, tudo que ele perdeu é acrescentado em dobro. Esse homem termina os seus dias farto, abençoado, forte, saudável. Por quê? Porque ele enxergou a Deus, ele aprendeu a servir a Deus. Amém, pessoal? Mas eu estava dizendo, nessa época, Antigo Testamento, as pessoas achavam que o bem e o mal vinham de Deus. Veja, por isso que o sábio escreveu dessa maneira aqui. Mas o que eu quero mostrar para você é que a maldição, ela está na casa de quem? Do ímpio. Por que do ímpio? Porque o ímpio não respeita a palavra, ele não entende a palavra, ele está o que, pessoal? Com uma venda nos olhos. A Marta, no início eu falei da Marta, Jesus estava na casa dela, ela não respeitou a presença do Senhor. Depois ela teve uma segunda oportunidade. Você lembra? Na morte do Lázaro, do irmão dela. Lembra desse trecho da Bíblia? O que aconteceu? Quando Jesus chega na cidade, né, onde eles habitavam, quem foi a primeira pessoa que recebeu Jesus? Olha só que oportunidade. A mesma Marta. E Jesus prega para ela. Só que ela estava o quê? Uma venda nos olhos. Na casa dela ela não deu atenção para o Senhor. Imagina nessa hora que tinha acabado de perder o irmão. Está entendendo a mensagem? Olha que situação. Aí Jesus chega e ela fala: Senhor, se tu tivesse chegado antes, eu creio que ele não teria partido, não era hora, e não sei mais lá o que. Ele falou: calma, né? E vai conversando com ela, e vai falando para ela: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, você crê nisso? Ela falou: claro que eu creio. Ele falou: pois é, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. E se estiver vivo, não vai morrer. E pergunta para ela se ela crê. Ela fala que crê. Mas veja, ele falou isso para ela, para quê? Para lá na frente ela manifestar fé. Mas quando ela chegou, quando eles estavam diante do túmulo, que aí Jesus pediu para abrir o túmulo, abrir a caverna, porque as pessoas eram sepultadas assim, o que aconteceu? Ela foi a primeira a se contrapor à palavra do Senhor, dizendo: Senhor, não precisa. Ela reprovou a atitude do Senhor. Já faz 4 dias que ele foi sepultado, já está até cheirando mal, já está em estado de decomposição. Quer dizer, lá atrás ela falou que creu, mas isso é atitude de quem crê? Não é. Assim somos nós às vezes, estamos na igreja: eu creio, Deus vai operar, a porta vai abrir, vidas serão salvas, milagres acontecerão, casamentos serão restaurados, filhos vão se levantar, mas falamos bonito às vezes, só que na hora de mostrar que eu realmente enxerguei essa bênção, nós não conseguimos. O que a Marta foi nesse momento, pessoal? Ela foi justa ou foi ímpia? Porque ela recebeu a palavra. Só que ela tinha que ser a primeira para correr, falando: não, Jesus acabou de pregar para mim, ele falou que se eu cresce nele, ainda os que estejam mortos iam reviver. Abre logo esse negócio aí. Ela tinha que mostrar o quê? Que ela enxergou a bênção. Por isso que ele falou comigo, por isso que ele me deu aquela palavra, é o dia da vitória, vamos ver um testemunho grande, vamos ver aqui um morto ressuscitar. Nada. Tentou até convencer o Senhor: não é uma boa ideia. Olha só, pessoal, não vamos abrir o túmulo. Quer dizer, aquela palavra que ele deu para ela, serviu para quê? Para que serviu aquela palavra que ele entregou para ela? Para nada. Você está entendendo a mensagem? Às vezes estamos assim, inquietos, preocupados, ansiosos, estamos alimentando uma incredulidade, deixando o medo ditar as regras, e a bênção já está presente. Quando Jesus pregou para Marta, dizendo que aqueles que crescem nele, ainda que esteja morto, eles viveriam, ali ele já deu a bênção para ela: seu irmão vai viver.
Ela até fala: eu sei, ele vai viver, vai ressuscitar, como todos os outros ressuscitarão no dia do Senhor. Ela até mostrou que entendia a palavra, entendia a pregação. Só que Jesus já estava falando da bênção: não, seu irmão vai se levantar, vai acontecer um milagre. Quer dizer, ele já deu a bênção para ela, mas ela não conseguiu o que, pessoal? Enxergar. Entendeu? Olha que situação. Se nós tivermos esse comportamento, a bênção vai entrar na nossa vida, na nossa casa? Não vai, porque esse comportamento é o comportamento de quem não está respeitando a palavra, o comportamento do ímpio, pessoal. Cuidado, cuidado, cuidado para você não perder, meu irmão, a tua vitória. Olha para alguém, aponta para a pessoa e fala: cuidado, meu irmão, diga isso aí para a pessoa, fala assim, fica alerta. Amém, gente? Por quê? Porque a bênção talvez já está na sua vida já, só que você não está vendo. Você está falando: até quando? Pastor, não aguento mais. Parece que Jesus não me ama. E a bênção já está aí já, e já faz tempo que a bênção chegou, só que você não viu ainda. Você está preocupado com tanta coisa, você está falando de tanta coisa, mas não está falando da vitória. Fala da vitória, meu irmão. Está escrito aqui, se você é um praticante da palavra, então a sua casa já tem a bênção, ela é endereço de vitória. Você não crê nessa palavra aqui, não? Crê ou não crê? Crê ou não crê, gente? Então leia comigo de novo aí, 33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos Ele abençoará. O que está dizendo aqui? Se você ouve, crê e pratica a palavra, a bênção já chegou, Ele abençoa. Amém? E se eu não respeito, então não tem bênção. Como é que a bênção vai chegar? Como é que a bênção vai se manifestar? Guarda essa palavra. E para terminar, vamos lá no Novo Testamento, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Em nome de Jesus. 4:4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Em nome de Jesus. Quem achou, diga graças a Deus. Diz aí, nos quais o Deus, e Deus está escrito com que letra? Minúscula, então não está falando do nosso Deus, o nosso Senhor. O Deus deste século, o que Ele faz? O que Ele fez? Cegou os entendimentos de quem? Dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olhem aqui para mim, pastor, o que é a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus? O que é essa luz? É a bênção. Essa luz é o milagre, essa luz é a recompensa, essa luz é a ajuda que nós precisamos, é o socorro que vem do alto. Amém? Só que a Bíblia está dizendo o quê? Satanás trabalha para cegar o entendimento, olha só, para que as pessoas não entendam nada. Porque se eu não entender a palavra, como é que eu vou tomar posse da bênção que a palavra me traz, que a promessa me traz? A luz não brilha. Se eu me tornar um ímpio, se eu for uma pessoa acomodada, porque tem gente que quer isso, pessoal. Tem gente que está à procura de um sacerdote de estimação, ela está à procura de alguém que fica ali, sabe, compactuando com ela, né, uma vida errada. Tem muita gente que está procurando isso. Para quê? Para que ela fique conformada com a vida que ela tem. Só que a luz não brilha, a luz de Deus ela não alcança esse lar, esse casamento, essa família, esse povo. Então quando a gente deixa o inimigo cegar, deixa ele colocar incredulidade na gente, essa luz não se manifesta, não resplandece. Amém? Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que fazer o que, pessoal? Nós temos que colocar nosso coração, a oração que o salmista lá do Salmo 119, versículo 18, ele fez. Qual foi a oração? Desvenda os meus olhos, para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Amém, pessoal? Essa é a oração.
Você já orou para Deus abençoar? Você já orou para Deus suprir a necessidade? Você já orou para Deus enviar o socorro? Quantas vezes você não já fez isso? E você acha que o Senhor Deus, Ele não te ouviu? Ele ouviu. Às vezes é nós que não estamos enxergando a vitória que já foi enviada. Então nós temos que parar e falar com Deus: Deus, me ajuda. Se o inimigo trabalhou para me cegar e eu não estou vendo a bênção, está amarrado em nome de Jesus. Eu não vou ser o incrédulo. A Bíblia fala que muitas pessoas são destruídas porque lhe faltam o quê? Conhecimento, entendimento. A bênção chegou, ela está pedindo mais bênção. Nunca vai vencer desse jeito. Não vamos ser como a Marta lá, né? Que ouviu a palavra do Senhor e depois foi contra o Senhor. A mesma Marta, que a bênção estava na casa dela, o abençoador estava na casa dela, e ela fez o quê? Estava preocupada com outras coisas. A bênção estava lá. Que outras coisas nada? Eu quero, Senhor, fala comigo, eu quero ser abençoado. Coloca no seu coração: a sua vida, meu irmão, não é qualquer um. Você não é qualquer um. A sua vida já foi alcançada pela glória do Senhor. Então você já está abençoado. Não diga que a bênção não chegou. Ah, pastor, estou esperando, vamos ver. Não, já veja, já toma posse hoje da sua vitória, em nome de Jesus. Qual que é a nossa oração? Senhor, desvenda os meus olhos. Tira, meu Deus, se tem alguma coisa impedindo de eu enxergar com os olhos da fé, tira, porque ultimamente eu só estou enxergando o problema, ultimamente eu só estou vendo o problema. Eu quero ver a bênção, eu quero ver a vitória. Você lembra do Zaqueu? Quem lembra do Zaqueu aqui, pessoal? O Zaqueu, ele fazia o quê? Ele procurava ver quem era? Jesus. Mas a sua baixa estatura não permitiu. A multidão estava ali, ele tentou ver, não conseguiu. E as pessoas odiavam os cobradores de impostos. Ele era o cobrador de impostos lá do Império Romano, e eles eram odiados porque eles cobravam a mais do que deveriam. E ele se tornou um homem rico por conta disso, enriqueceu ilicitamente. E o que aconteceu? Mas ele queria mudar, ele estava incomodado, ele queria ver quem era Jesus. E aí ele vai conhecendo o caminho. Não, esse é o caminho principal, Jesus vai passar por aqui, eu quero ver quem é ele. E subiu numa figueira brava e aguardou. E para a surpresa dele, espanto dele e de todos, Jesus, quando passou por ali, olhou para cima: Zaqueu, desce depressa, hoje convém pousar em tua casa. Aí começar lá o pessoal já murmurar: se ele soubesse aonde que ele vai, ele não iria. Será que ele não conhece esse homem, não reconhece um pecador? Mas Jesus queria salvar a alma dele, a vida dele, a família dele. Amém, pessoal? E aí foi para a casa dele, foi um monte de gente. Jesus pregou, e depois do ensinamento o homem se arrepende, toma a palavra e diz: pessoal, eu reconheço, fui mal, fui falho, mas eu quero mudar a partir de hoje. Olha, a quem eu fiz maldade, a quem eu cobrei o imposto indevidamente, eu vou cumprir a lei, vou devolver 4 vezes mais, para que ninguém se sinta prejudicado, e o que sobrar, metade eu darei aos menos favorecidos, aos pobres. Olha só que maravilha. Jesus se alegrou e disse para ele: olha, hoje a salvação veio a esta casa. Quer dizer, a bênção chegou ali para ele. Mas por que chegou? Porque olha, é o que nós lemos lá em Provérbios. Antes de Jesus entrar na casa dele, ele era justo ou ele era ímpio, pessoal? Era ímpio, fazia tudo errado, do jeito dele. Tinha salvação na casa dele? Tinha bênção? Não, tinha maldição. Mas depois que ele pratica a palavra, depois que ele faz a coisa certa, ele se torna o quê? Justo, e a bênção entra na casa dele. Você entendeu? Olha só que maravilha. Mas porque ele enxergou a palavra que foi ministrada na casa do Zaqueu, fez o quê? As vendas caírem, as escamas caírem. Ele enxergou a luz brilhou. Ele falou: não, eu não posso continuar com essa vida, eu tenho que mudar. Ele enxergou a bênção que Jesus trouxe para ele. Jesus está trazendo bênção para você hoje aqui. Ele está dizendo para você: a bênção já está aí na sua vida, enxerga. Eu já lhe dei em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Então faça uma oração comigo agora, sentado mesmo, levante a mão e fale com Deus agora. Pai, eu creio, meu Deus, que o Senhor já trouxe a bênção para nós, mas que às vezes nós estamos tão preocupados, às vezes estamos tão inquietos, meu Deus, às vezes estamos tão, meu Pai, distante, que a gente não consegue enxergar, meu Deus, aquele renovo, aquela vitória, aquela bênção. Mas eu creio que agora, meu Deus, será diferente. Essa pessoa está dizendo: eu não vou me entregar,
Eu não vou parar, eu não vou baixar a cabeça. Senhor Jesus, mostra para essa pessoa, Pai, meu Deus, que a bênção já chegou. E a minha oração para o teu povo hoje é a mesma oração do salmista, do Salmo 119, versículo 18. E ele faz a oração dizendo: desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Faça essa oração agora. Diga: Senhor, tira diante dos meus olhos o que só me serve para tropeçar. Eu não quero colocar os meus olhos nos problemas. Eu não quero colocar os meus olhos nos conselhos dos ímpios. Eu não quero perder, meu Deus, a minha paz. Eu quero ficar alegre diante da tua palavra, não me esquecer da tua lei, não me esquecer das tuas promessas. Vai me favorecer, vai alegrar o meu coração. Mas tem que sair diante da nossa visão tudo que o inimigo trabalhou para que a gente não enxergue a bênção. A bênção já chegou, é só você crer, é só você se alegrar diante do Deus que tudo pode e que está olhando para você agora. Na casa do justo, porque o justo não tem nada que impeça dele enxergar a bênção do Senhor. Na casa dele tem bênção, mas na casa do ímpio, o sofrimento está presente, a maldição está presente, é as brigas, é as confusões, é a miséria, é a praga, é tudo que não presta. Igreja, desperta. É aquela oração que o profeta Eliseu ele fez para o auxiliar dele. Ele disse: Senhor, abra os olhos dele para que veja o que eu vejo. A situação era uma só, mas um enxergava problema e o outro enxergava a solução. O que você tem enxergado, meu irmão? Você tem ouvido a palavra de Deus, e o que você tem enxergado? Deus tem falado com você, Deus tem capacitado você, mas o que você tem enxergado? Só problema? Você está lamentando? Para com isso. Faça essa oração agora. Abra-nos os olhos espirituais, Senhor. Queremos ver a tua glória. Queremos falar como falou, meu Deus, o Jó. O Jó disse: antes eu te servia só de ouvir falar, eu te servia pelo que os outros falavam. Hoje não, hoje meus olhos te veem. Eu tive um encontro real com o Senhor. O encontro de Zaqueu com o Senhor Jesus trouxe mudança na vida daquele homem, e de ímpio ele passa a ser justo, e a salvação entra na casa dele. Pai, que o mesmo ocorra nessa noite na vida de todos que estão recebendo essa palavra, em nome de Jesus. Abençoa, capacita, resplandece a tua luz, em nome de Jesus. Diga: obrigado, meu Deus. Diga: eu creio que eu recebi a bênção completa, em nome de Jesus. Levante a mão e diga amém, e aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Jesus já nos abençoou, e quem crê diga glórias a Deus. Essa palavra falou com você? Te ajudou de alguma maneira? Quem crê que foi abençoado por essa palavra? Às vezes a bênção já está lá, só que a gente está tão preocupado, tão inquieto, estamos tão angustiados, que a gente não viu a bênção. Às vezes chegou o anjo com boas notícias, a gente não viu o anjo. Desprezamos. Não perca mais a sua vitória. Quando você orar, creia, o Senhor está ouvindo você e já está providenciando resposta, em nome de Jesus. Amém? Diga glórias a Deus. Diga: com Cristo eu sou mais que vencedor. Amém? Pessoal de casa, fique com o nosso abraço. Deus abençoe vocês. Espero vocês na próxima reunião. Guarde essa palavra e seja feliz, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, pessoal. Despedir do pessoal de casa. Glória a Deus. Daqui a pouquinho eu vou fazer a oração pela sua família com você. Está preparado agora?